Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do seu Primeiro-Ministro, muito indignado com o Ministério Público, e do poema do seu professor Mário Centeno. Eu gosto muito de Mário Centeno, muito. E também gosto muito do seu Primeiro-Ministro, como sabem. Pois é, essa é a minha diferença com a maior parte do pessoal das redes sociais. Eu gosto muito das pessoas muito bem-sucedidas porque eu sou muito bem-sucedido, entendem? E quem se assamble, diz-me com quem andas e quem és. Se ele esteve mal, porque o povo é 99,9% das redes sociais, não 100%, quer dizer. As redes sociais é o povinho, na Idade Média, a espernear, enfim, por mais pão e circo, não é? No Império Romano eram mandados para o Coliseu para verem os gladiadores, esses homens a sério, a entretê-los, e agora temos outro circo romano que é os estádios de futebol. O povinho será sempre o esterco dos estercos. O engenheiro, ele é engenheiro, acho que é, eu não me lembro, é professor, é doutorado, MIT, se não me falha a memória, uma pessoa extraordinariamente competente intelectualmente, um intelectual de primeira linha. Como é típico dos intelectuais, tem um ego do tamanho de uma montanha, como é evidente, não é? E estou farto de insistir com os senhores, que os senhores estão completamente contaminados, como diz o engenheiro Lino, com toda a razão, pela cultura woke, que é a cultura do fraco, do pobre, do gordo, do arco-íris, no mau sentido do termo. Há muita gente porreira no arco-íris, como é evidente, a maioria, aliás. Muita gente porreira, mas há ali uns antifas do arco-íris Nossa Senhora de Fátima, não é? Que se aproveitam de ser arco-íris para fazer o que querem. Obviamente que ali há outras coisas subjacentes, mas a cultura woke é a cultura do pó, é a cultura da vítima da história, não é? Os parasitas da sociedade, o pobre, o gordo, quem não tem disciplina nenhuma, tanto de um ponto de vista físico como intelectual, os burros da escola, os desempregados de longa duração, os feios, porcos e maus, se quiserem, os arco-íris sempre foram escolhidos pela sociedade e pelos pais, nas democracias liberais muito menos nos dias de hoje, mas mesmo assim ressabiados com a exclusão, aí com alguma razão, mas depois culpa toda a gente dos seus próprios males. E esta é a cultura do povinho, é sempre o pobre, o excluído, o gordo no sentido, não é uns carinhos a mais, é umas badachas, não conseguem, como eu estou sempre a dizer, fechar os lábios de cima e os lábios de baixo. No caso de uma mulher é o que a gente sabe, no caso do homem é o orelho inflamado, o habitual. É o Império Romano, é o descontrole por completo das suas dinâmicas internas, são pessoas descontroladas. E depois, quando vêm ter com a Liga dos Campeões, somos todos narcísicos e temos todos egos do tamanho de montanha e somos todos arrogantes, petulantes e sobranceiros. Como o professor Mário Centeno demonstrou com a história do poema. Sim, teve mal com os 15 mil euros. Teve. Ó, seu professor, nem parece uma pessoa da sua estatura intelectual. Ó, seu professor, foi para ir para o Banco de Portugal para desperdiçar o seu precioso intelecto com essa gente. O Banco de Portugal é o maior taxa do país. Como sabem, eu tive um colega de doutoramento que era de lá, que aqui não lá está. Um abraço para ti, caro amigo. Fui eu que o meti na... Ela é economista, mais Centeno, agora é que me lembrei. É economista. Claro, né, para ir para o Banco de Portugal, bem, não tinha que ser necessariamente economista. Por exemplo, o meu colega de doutoramento era jurista, mas estava a tirar o doutoramento em Direito Fiscal, depois foi para Frankfurt a ganhar os petrodólares, depois ele dizia, já estou como tu a ganhar as lecas. Porque os meus colegas de doutoramento já mais tarde, tanto em Filosofia como no Direito, ficaram sempre muito impressionados com os carros e essas coisas todas, porque o pessoal académico, o professor do Conselho Sousa Brito, tinha um Mercedão velhinho, aquele 190, lembra-se disso, muito velhinho. Era como o professor Marcos Guedes, você tem um carro de corrida? E eu tenho. Os velhotes adoravam os carros de corrida. O professor Marcos Guedes ficava todo despenteado quando olhava a boleia para casa.
E eu sou consciência híbrido, nunca andou comigo de carro, mas adorava olhar para o carro e tal. Isto é tão bonito. Os intelectuais são muito pouco dados às boas zonas e aos carros super desportivos. Os carros super desportivos é um estímulo sinal, como dizia o Darwin, para as boas zonas. Nos países normais, nos países malucos, em que há a cultura do pobre, do alcoólico, do gordo e do arco-íris descompensado, a parte menos boa do arco-íris, como é evidente, que são muito invejosos e são muito vingativos. Lá está, o arco-íris no sentido negativo do termo. Bem, o arco-íris no seu todo tem o pior do homem e o pior da mulher. O pior do homem é a promiscuidade e a pior da mulher é o veneno, como é no caso do masculino, claro. O masculino, arco-íris, e Jesus, promiscuidade, eu sou um menino comparativamente com esse pessoal. E obviamente depois tem o veneno, porque não são viris, entendem? Então a virilidade é muito aquela agressividade militar que as pessoas veem na minha pessoa, e também o ego, que nada mais é, como lá uma vez esse meu amigo que levei para Bali percebeu, quando lhe contei as conversas lá com o senhor conselheiro e com o Gonçalo Almeida Ribeiro e companhia: é pá, vocês são todos iguais, tu até és o mais moderado. Mais calminho, disse ele. Sim, os intelectuais são assim, como os atletas têm uns egos, porque é proporcional às suas competências, entendem? E o professor Mário Centeno, com aquele ego típico dos intelectuais, não é? Que é proporcional. Veja bem, o povinho que não tem onde cair morto tem a mania que são alguém quando vão para as redes sociais a dizer uns esperados. Onde é que está o ego? Onde é que os senhores viram o maior narcisismo nas redes sociais até hoje, em interações comigo? Onde é que os senhores viram? Não é? Onde é que está a verdade e o caminho? Não é? Onde é que está a verdade e o caminho? Não é? Ou seja, nesse aspecto, ele, com a história do poema, o professor Mário Centeno, que pronto, que ele é economista, mas também é matemática, e ele é licenciado, se não me falha a memória, ele é licenciado e doutorado em economia e mestre em matemática, se não me falha a memória. E doutorou-se, tal como o Gonçalo Almeida Ribeiro em Harvard. Quer dizer, era de esperar, e é pessoa catrática, era de esperar este ego. Eles são assim, são pessoas assim, os intelectuais de primeira linha são pessoas assim. Aliás, viram o professor Mário Centeno a citar em Presidência da República Alexandre Colano, Fernando Pessoa, em articulação com as suas comunicações ao país, em termos quando era Ministro das Finanças, enquanto Ministro das Finanças, ou seja, em termos de Ministério das Finanças foi o maior intelectual que tivemos, provavelmente, e os Ministros das Finanças costumam ser craques a sério, não é? Vitória Gaspar também era de primeira linha, primo do Louçã, e o professor Mário Centeno foi para o Banco de Portugal de forma um bocado atabalhoada, as trocas e baltrocas típicas do governo, não é? Dos governos socialistas e dos governos em geral, não é? Há sempre. Enfim, beijinhos e abraços. Foi mal feito? Não, foi bem feito. Foi bem feito. Se a lei prevê, se a lei permite, está bem feito. Que moralmente é questionável. Bem-vindos ao mundo real. Enfim. Então, ele agora, com a história do poema, o Gonçalo Sousa até teve um vídeo em que o Miguel Morgado explicou bem o assunto. Eu não estou chocado com a coisa. O poema, o Egas Muniz teve anos e anos a insistir com os seus confrados para que o promovessem para o Prémio Nobel, e fazia coisas absolutamente, parecia o futuro Papa Borgia a subornar os seus colegas cardeais com a eleição do Colégio Cardinalista para Papa. Espera aí, vou colocar aqui o videozinho para as pessoas verem o que é que o Miguel Morgado diz. Só um segundinho. Vou colocar aqui. Mário Centeno diz que ele, Centeno, é o autor do poema e pediu a Carlos T, a troco de 15 mil euros, ajuste direto do Banco de Portugal, 15 mil euros, que musicalizasse o poema de Mário Centeno sobre o Banco de Portugal para que se constituísse um hino que celebrizasse para muitas gerações no futuro o que foi a glória dos 5 anos de Mário Centeno.
Pronto, o Miguel Morgado diz que o professor Mário Centeno fez um poema, né? Depois pediu ao outro para musicalizar o Carlos T. O poema, para honrar o seu lugar no Banco de Portugal, mas está cá 15 mil euros, se fizeres o favor, que foi eu que escrevi o poema. É justo direto e tal, aquela coisa. Pois, se há ilícito, pronto, se há ilícito, o professor Mário Centeno tem que levar a boa pressão, como é evidente, não é? Se o justo direto realmente ali, pois, realmente, como sempre, este pessoal, devia-se proibido a figura do ajuste direto na lei. Se calhar provavelmente seria melhor em termos de transparência, mas se fosse tudo por concurso público, pois a máquina do Estado parava, porque é demasiado burocrático, entende? Ou seja, voltamos sempre ao mesmo. Quando há dinheiros públicos a coisa é sempre um bocado patanosa. E eu conheci bem o meio interno do Banco de Portugal por causa desse amigo que eu até levei à Orizia, quando a Orizia era vereadora, veio a conhecer a Orizia. Quando a Orizia, porque a Orizia foi a madrinha do Telmo Correia e do Paulo Portas no CDS. Metia lá o pessoal todo, né? E ela gostava muito de mim, eu também ia buscar lá a casa com o maquinão, ela adorava aquilo também, a velhota era fartote de rir. Madrinha, mas mesmo madrinha, não política, mas enfim, em termos familiares, do Diogo Moura, que é vereador na Câmara Municipal de Lisboa, e essa diferença entre o povinho e o pessoal que anda nas leads, quer dizer, nunca chegam lá nenhum. E obviamente quando apanham um grudo nas redes sociais como eu, ou como o professor Mário Centeno, ou como o seu primeiro-ministro, ou como outro qualquer, depois tentam-nos atrocidade, porque o ódio avassalador, como dizia Napoleão, a religião é o que impede os pobres de matar os ricos. As redes sociais são ateias, não é? Como a gente sabe, é a metralhadora dos dias de hoje para atacar tudo o que seja associado ao rico, ao poderoso, ao instruído e por aí adiante. As redes sociais é o registro mais comunista que eu vi até hoje. E não mais que os pés vermelhos e água benta, mas enfim. Por isso é que eu, quando o engenheiro Avelino puxa por mim para as redes sociais, foda-se, sou engenheiro, desculpe lá o vernáculo, por amor de Deus, não posso com as redes sociais nem um bocadinho, eu só estou cá como um isco para fazer ajustes diretos com quem de direito, não é? Mas enfim, por isso, não perceberam isso. Está bem, está. Agora, a questão que se coloca é que, sim, realmente foi triste essa, ao seu professor Mário Centeno, nem parece, não precisa desses trocos para nada, mas pronto, quer dizer, ele fugiu do pé para o chinelo do ponto de vista do ego. Sim, é ilícito, não creio, mas se houver ilícito, pronto, investigue-se, não é? Em relação ao seu primeiro-ministro também está muito, mas é assim que eles funcionam. Se eles fossem uma tortura com o seu Conselho dos Britos, e o Gonçalo Américo Ribeiro, e o Calvão Teles, e Paulo Mota Pinto, e pronto, e o Francisco Santos, lá uma vez, e o Vera Jardim. Porque é que o Dr. Vera Jardim, quando me conhece, a primeira coisa que ele diz, o Zé teve muitos anos na Alemanha, eu estive lá uns anos, mas ele teve muitos anos na Alemanha, mal me conheceu, Ministro da Justiça, como sabem, do governo socialista. O Dr. Vera Jardim teve logo a necessidade de me dar a entender que ele e o seu Conselho dos Britos tinham estado na Alemanha há muitos anos e que eram craques, e eram, o Dr. Vera Jardim era craque. É assim que os intelectuais se medem, é como as boas ondas com os partes de tetas de silicones e com as malas de Louis Vuitton. A minha mãe tem uma mala de Louis Vuitton que eu comprei para ela e uma Christian Dior, e pá, haviam de ver as mulheres a olhar para a mala nos aviões. Que vontade tem a minha mãe. Pronto, sabem como é que é? Eu fiz 50 anos, mas aqui o narcísico o que faz é comprar coisas, não foi muito cara, foi daquelas mais baratinhas. Há Louis Vuittons e Louis Vuittons, há Louis Vuittons de valores de, enfim, de comprar um carro, e há Louis Vuittons de, enfim, de comprar um carro, enfim, os pneus de um carro super desportivo, os pneus e a janta. Então, comprei duas, comprei uma Louis Vuitton e comprei uma Christian Dior. Então, isso foi os meus 50 anos. Meus 50 anos eu ofereci a viagem à Europa à minha Maria, ofereci a viagem no mesmo ano que enfim, os senhores conhecem,
as aventuras do Tintin, não é? E do seu... como é que se chamava o cão do Tintin? Já me lembro. O cão do Asterix ou é de Afix? Agora o cão do Tintin não me lembro. Está PRG, Tantan. Estou a ver se me lembro do cão do Tintin. Pronto, mas eu quando fiz os 50 anos este ano, o Ego, não é? O que o Ego fez foi dar a viagem à Europa à Maria, ficou muito surpreendida com a sua linha de fome. A viagem a 4 países asiáticos à minha mãe, Tailândia, Singapura, onde é que já foi? Indonésia, e sim, também a Austrália, mas isso é a Oceania já, mas perceberam 4 países grandes. E ofereci também uma Louis Vuitton e uma Christian Dior. E também dei à minha Maria uma carteira pequenina da Louis Vuitton, pequenina, na mesma loja. Fizeram um descontozinho bom. Mesma loja. Tentava fazer vídeos por WhatsApp a mostrar. Estavam lá uns 6 vendedores de volta de mim. Só homens, não WhatsApp. De volta de mim, porque eu estava a escolher as malas e estava aí as bolsas e as carteiras e estava a fazer videoconferência com a Maria a ver o que é que ela gostava, não é? E a minha mãe gostou logo das malas, pois as Louis Vuittons e as Christian Dior são muito giras, não é? E então, pequeninas, aquelas malas de mão. E então o Ego foi dar estas viagens espetaculares à minha mãe e à minha Maria, e também estas malas que as mulheres gostam muito destas coisas. E para mim, o que é que eu dei nos meus 50 anos, depois de um ano, enfim, muito peculiar, o que tenho aqui ao meu lado, o direito penal do Tribunal de Crime do professor Figueiredo Dias, o Código de Processo Penal e o Código Penal adotado pelo professor Pinto Albuquerque, que dei 5 livros à minha pessoa. O Código de Processo Penal, 2 volumes, o Direito Penal, 1 volume, e o Código Penal, 1 volume, 5 livrinhos. É isto que eu gosto, é os livros. Tal como a pessoa Mário Centeno, os dinheiros, o professor Mário Centeno é um intelectual puro, eu não estou a vê-lo a ser movido pelo dinheiro. Estão a ver, não é? É muito raro, o dinheiro vem naturalmente nestes mundos, nestes meios, muito diferente do povinho que está sempre esfomeado pelo dinheiro, e por isso é que também tentam prejudicar e assassinar os outros do ponto de vista financeiro, que é a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa, como é evidente, é deixá-lo, obviamente, sem abrigo, não é? As pessoas sem estrutura financeira normalmente suicidam-se, a principal razão do suicídio é os problemas financeiros. E então, quando são muito, muito, muito graves, não é? Muito usual nos imigrantes, ficam a dormir na rua, não é? Ficam sem, não têm família, não têm amigos, não têm ninguém, não é? Quer dizer, não tem nada onde ponto se agarrar, infelizmente vão ao ar. Esses assassinatos que a gente conhece do pessoal do costume, sim, claro, vão fazendo a sua vida como entendem, até que um dia lhes toca a porta, não é? Porque quem vive pela bala, morre pela bala, como a gente sabe, não é? Depois, eu acho que o professor Mário Centeno está muito longe destas dinâmicas de populismo puro. Deve ter fugido para o pé Chanel, tal como o nosso Primeiro-Ministro, mas fugiu um bocado do pé para o Chanel com a história do Ministério Público, que ficou muito ofendido com a história em relação de investigação à sua empresa. Com alguma razão, porque realmente o Ministério Público às vezes é um bocadinho, enfim, é um bocadinho Revolução Francesa, não é? Gosta muito às vezes de colocar o pessoal nas paradas da vergonha, não é? The Walk of Shame, não é? Como se diz no registro anglo. O Sr. Primeiro-Ministro tem razão. Não, o Ministério Público está a fazer o trabalho dele. Se bem que podiam ser um bocadinho mais polidos com este tipo de ventilar de informação para a comunicação social, este tipo de coisa. Mas eles têm que se defender também. Não é um órgão de soberania, é o Ministério Público, mas os tribunais são um órgão de soberania e o Ministério Público é quem formula a acusação. O juiz só está lá para decidir, não está lá para acusar. O professor Pinto Albuquerque estava sempre a dizer isso nas conferências. O juiz julga, o procurador acusa. E um dos maiores crivos à função executiva do governo, neste caso o Primeiro-Ministro,
é a função de quem tutela a ação penal no país, que é o Ministério Público. É assim que a coisa funciona. Obviamente que isto é no mundo de quem tem dinheiro, de quem tem poder, de quem tem estatuto. Eu sempre andei nesse meio, apesar de ser refém da Amadora, desde muito cedo, aliás, muito cedo, comecei logo desde lides por causa da psicanálise com o professor Pedro Luzes, por causa da psicanálise está muito associada aos ricos. Eu estava sempre a gozar com os meus colegas, como sabem, querem ser das psicologias desta vida, vão ser pobres, só vão ser pobres em estudar a vida, à vontade, boa sorte. E a psicanálise sempre associada às elites, sempre, desde o dia número 1 com o tio Freud, sempre. Aliás, a grande amiga da filha do Freud era a herdeira da Tiffany, dos diamantes de Nova Iorque, diz tudo, não é? Por isso, vamos para a matéria. Ó Sr. Primeiro-Ministro, pronto, tem a sua razão, o Ministério Público às vezes foge do pé para o chinelo, mas o Sr. Primeiro-Ministro é regular o funcionamento das instituições, Vossa Excelência tem que ter um bocado de paciência, não é? É um bocado injusto, Vossa Excelência é um homem sério, mas enfim, sabe como é que é, não é? O povinho precisa deste circo e deste pão, porque são os merdas dos merdas. O pessoal mais sentido é a mesma coisa, quer dizer, fugiu do pé para o chinelo, fugiu um bocadinho, precisa tanto de 15 mil euros como eu, mas enfim. Pessoas que chegam a um certo patamar financeiro já não precisam de dinheiro para nada, isso são os borregos que não têm nada para fazer, a não ser meter o dedo no olho o dia inteiro, nos WhatsApps e nas redes sociais desta vida. E as pessoas nunca se surpreenderam com o tempo que as pessoas têm para andar nas redes sociais. Uma coisa impressionante, eu nunca percebi. Quer dizer, mas o que é que os senhores fazem o dia? Uma coisa impressionante. Não trabalham, nem querem trabalhar, querem fazer grandes vidas. Mas isso tem alguma coisa a ver com quem verdadeiramente tem uma vida decente na sociedade. As redes sociais o pessoal só não está a viver na rua por um triz. Estão na casa dos papás, ou estão nas casas de família, seja o quê, mas pessoal, é mesmo o feio porco e mau, é mesmo o gordo alcoólico no Japão. Na Ásia em geral, os seus serem gordos é muito mal visto. Muito mal visto, porque os asiáticos partem do pressuposto que os senhores são meio desequilibrados do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Quer dizer, é uma falta de controle. Que as pessoas não precisam de ser atletas nem top models, é evidente. Mas 42% dos americanos são obesos. Não é uns quilinhos a mais, obesos. Aliás, viu-se. Os senhores, um dia, que Deus Nosso Senhor existe, um dia mostras aí umas fotos aí dos meus amores e depois vocês vão ver. Vamos para a matéria. Dr. David, como sempre, é um espetáculo. O engenheiro Avelino criou um grupo no WhatsApp, um grupo dos filósofos, já é filósofo, o engenheiro Avelino. Um espetáculo. O engenheiro Avelino é uma figura. O HB mandou-me aqui um e-mail com muita piada sobre os anjos. Eu falei sobre isso, se me apetecer, ao HB. Cheio de razão. E o acórdão. Sim. Sim, estamos de acordo. Eu vi. Já tinha visto o acórdão. Sim. Deixa cá ver. Onde é que está aqui? O Dr. David, como sempre, diz-me que eu estou na página 233 da tese de doutoramento em Direito Penal, a minha, a versão em português. Página 233, ficamos na nota 568, começar, se não, então, desnecessário para a aflição. Isto é um espetáculo, Dr. David é um espetáculo. 233. Por isso é que eu já estou... o modelo civilizacional do Ocidente está esgotado. Porque nós fomos uns bacanos, o bruto do colonizador, o bruto do homem heterossexual branco, o dominador durante toda a história da humanidade, demos direitos, através das democracias liberais, a quem nunca os teve, não é? Aos pobrezinhos, aos gordos, aos feios porcos e maus, aos arco-íris, às mulheres, às diferentes dinâmicas étnicas, isto e aquilo, pronto, o pessoal todo do movimento woke, né? Estão lá todos representados. O que é que aconteceu? Com essa liberdade tornámos igual o que não é igual
eles, como não são iguais, eles, elas e como se identificam, não é? Os não os binários desta vida e os binários ao quadrado e ao cubo e à puta que os pariu, peço desculpa, não se pode dizer as neiras. O que é que aconteceu? Quando os seus dão poder a pessoas que são doentes mentais ou com registro criminógeno ou com registro errático, antissocial e profundamente desviante, como são os antifas e companhia, torna-se não uma liberdade democrática, mas uma anarquia social. Qual anarcossindicalismo como era o meu avô? O meu avô defendia, creio eu, do que conheço do anarcossindicalismo, uma maior autonomia do trabalhador, como sempre, não é? Sindicalismo, não é? Direitos dos trabalhadores. As pessoas não estão a ver a mínima ideia como é que os graúdos tratavam os empregados, ainda hoje, aliás, no início do século XX, que era mesmo uma escravatura. Mas pronto, faz-te conta que a extrema-direita tem sempre razão, como tal, a extrema-direita agora vai tomar conta, como sempre tomou na história da humanidade, porque o outro lado é maluco. Como o outro lado é maluco. A extrema-direita está a tomar conta. As pessoas preferem a extrema-direita, como as pessoas estão a ver na Europa e nos Estados Unidos, do que o outro lado. E a extrema-direita leva tudo a eito. O que eu concordo. Porque a extrema-direita gosta de mim e há muitos valores que eu partilho com a extrema-direita. O problema é que a extrema-direita olha para o Estado de Direito, não do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista da direita deles. Estão a ver, a extrema-direita olha para o Estado de Direito de forma medieval. Os senhores, eles a mim, não fazem nada. O outro lado é que vai ter muitos problemas com a extrema-direita no poder. Se calhar vão ter o que merecem, não é? Esticaram tanta corda que perdeu. Não é a minha dinâmica, o Ocidente está autofágico, os governantes não abrem os olhos e estão constantemente a deixar a coisa cada vez mais, dão direitos a este pessoal, pronto, tem estes direitos, acabou, já chega. Não, continuam a dar direitos, começaram a ter superpoderes maiores, começaram a ter superpoderes, são os super-homens e super-mulheres desta vida, são os heróis da Marvel, não é? É o Clark Kent desta vida. Qual é o criptonite deles? É a extrema-direita. Infelizmente, só a extrema-direita. As democracias e o Estado de Direito não têm quase força nenhuma com este pessoal, porque este pessoal arrebenta tudo o que toca. Como sabem, como viram em relação a mim, ao Peterson, ao Charlie Kirk. Completamente loucos. E lá está, são mesmo como se viu na história da humanidade. Um louco com uma arma mata. Seja um computador, seja o que for, isso não. Mas acham que são o progresso moral da humanidade. São tanto o progresso moral da humanidade, quando são apanhados vão para o género das tabletas, como é evidente. Como sempre foi, aliás. Sempre tiveram nos cemitérios a 100% e nos hospitais psiquiátricos, porque o pessoal gancho não tem nenhuma contemplação com eles. E isto não tem contemplação. E eu também não tenho, nos dias de hoje. Eu, atualmente, à vontade. Aliás, nem me aquece nem me arrefece. Não perco um segundo do meu sono. Para mim, são os parasitas da sociedade. Sendo então desnecessária para a aferição do juízo de culpa, apreciado o grau de consciência individual do desvalor ético da conduta proibida. Porquanto a esse desvalor deveria ser sensível o homem a partir do momento de entrar em vigor do tipo de ilícito. Ou seja, quando há lei, como diz o direito, o desconhecimento da lei não ajuda a ninguém. Quando está tipificado no Código Penal, a partir de entrar em vigor do tipo de ilícito, ou seja, a partir da consciência do ilícito, da pessoa saber que há lei, o homem, o professor Roxin, o professor Figueiredo está a dar o toque para o professor Roxin. Bem, estou eu a falar disso, não é? E depois a expressão do Roxin é a sensibilidade normativa. E eu tenho aqui em nota, vou já ler, creio que falo sobre isso, exatamente. Tomando de empréstimo uma expressão de Roxin, exatamente, mas que não se deverá confundir com a do autor ora referido. Eu estou aqui a dar o toque, sou eu mesmo que estou a dar o toque, que o professor Figueiredo Dias dá a entender que o professor Roxin tem as suas limitações com a sensibilidade normativa, porque o professor Roxin, eu concordo com os dois, como sempre, nunca me vão vir aqui discordar nem de um nem do outro.
o Zé Luís, ei pá, o professor adora aquilo. Não, Zé Luís, o Código Penal tem sido a minha vida há muitos anos, há muitos anos, eu percebo muito disto, desta parte, como se pode constatar normalmente o CD-ROM, não é? Não, ouça, a minha vida comparativamente com a dos senhores é muito diferente. Eu sempre, nas redes sociais sempre estive muito inibido do que pude revelar por razões de registro deontológico. Uma coisa é mandar as bocas às gordas, isto e aquilo outro, mas obviamente que isso é tudo muito abstrato, todos os clínicos e todos os juristas falam disso em público. O Peterson era um bom exemplo, aliás o Peterson enfim, era mais colorido nas suas descrições, mas eu sempre relevei porque no registro corporativo e no registro jurídico, no registro clínico /corporativo e no registro jurídico puro, há muitas limitações do ponto de vista do sigilo deontológico. Muitas, não podem dizer quase nada. E obviamente que é aí que está a grande vantagem dos assassinos psicóticos. Obviamente que não se pode dizer e a pessoa fabrica. Entende? Ou seja, quando a pessoa fabrica, o outro não pode dizer nada. Eu não posso dizer nada porque senão estou chato, não é? É ilícito. E devido a essa omissão, o outro lado fabrica com uma constante provocação para tentar descobrir segredos deontológicos. Não são segredos de Estado, não é? Não são segredos, mas são segredos deontológicos. O famoso sigilo deontológico é mesmo segredo. O segredo de justiça, por exemplo, é mesmo segredo, não é? E então o outro lado fabrica constantemente narrativas e fabulatórias para vos colocar em problemas gravíssimos, como os senhores sabem, não é? E os senhores mordem o isco ou não é? Se não mordem o isco, do outro lado, de forma psicótica, como estão num delírio permanente do mundo virtual, o chat GPT desta vida, o que está no registro virtual é que é a verdade dos factos, pois o mundo corporativo, o mundo clínico, o mundo jurídico não tem nada a ver com o que está na internet, é exatamente o oposto, porque a internet é demasiadamente pouco blindada do ponto de vista da proteção de dados. Então no registro corporativo, são uns paralelos com as dinâmicas internas, não se pode dizer nada, as grandes empresas têm período de nojo, não podem dizer nada, estando a trabalhar lá, estando fora de lá, são muito limitativos em relação aos seus, assinam acordos de confidencialidade muito grandes, porque eles, lá estão, são empresas que movem muito dinheiro, não é? E as redes sociais, como são uns borregos que, enfim, orlhudo inflamado e por aí adiante, e piercing na rata, que são uns Zé Ninguéns que não têm onde cair mortos, tem. Por acaso tem. Enfim, agora tem. Esse pessoal aproveita-se de atacar os gladiadores no Coliseu Romano, não é? Que estão ali a suar as tepinhas, a dar o seu melhor em questões muito complexas, às vezes de vida ou morte, neste caso, em termos profissionais, perceberam a metáfora, não é? Ou a analogia. E pessoal das redes sociais fabrica, muito parecido com a comunicação social em relação à extremidade e com os fake news, fabrica iscos infinitos e armadilhas infinitas para vos colocarem assados, como é evidente. Porque são criminosos. Como são criminosos, usam as estratégias todas possíveis e imagináveis para os senhores ou acabarem mortos do ponto de vista profissional, ou existencial, ou mesmo físico, como aconteceu com o Charlie Kirk. É sempre a mesma conversa. E nesse aspecto, eu percebo-me do Código Penal porque eu conheço o criminoso. Eu vi desde muito cedo, aliás, viu-se logo as minhas reações desde muito cedo, e vi logo desde muito cedo que do outro lado era criminosos que estávamos aqui a lidar. As pessoas é que não têm consciência do ilícito, como eu digo na minha tese de doutoramento, está a ver, Zé Luís? As pessoas é que não sabem, agora vão saber, né, que estão a cometer crimes atrás de crimes. Porque as pessoas veem os filmes e veem, não percebem nada, não é? Então, Código de Processo Penal e Código Penal para esta gente é a internet. Pois a internet tem muitas limitações porque é tudo muito binário. E eles são binários, e não binários, e tribinários, e a puta que os pariu, não é? Continuando, vamos para o professor Figueiredo Dias. Tínhamos ficado no parágrafo 5, para quem está a seguir isto, página 14, Doutrina Geral do Crime. Todavia, tal jurisprudência parece ter sido abandonada no Acórdão
do TJ de 13 de 9 de 2005, que anulou a decisão quadro de 2003-80-GAI de 27 de 1 de 2003, com o fundamento de que as medidas de proteção penal do ambiente aí contidas poderiam ter sido validamente adotadas com base no artigo 175 do Tratado da Comunidade Europeia, pelo que, na altura ainda se falava assim, pelo que a dita decisão quadro terá violado o artigo 47 do Tratado da União ao invadir indevidamente as competências da comunidade. Deste modo, o Acórdão admite expressamente que a Comunidade Europeia tem, a União Europeia nos dias de hoje, o professor Figueiredo já coloca comunidade em itálico, porque já não se diz comunidade, diz União Europeia. Houve a Comunidade Europeia, houve a Comunidade Económica Europeia, a famosa CE, no princípio, hoje em dia chama-se União Europeia. Não façam como o Lula a falar das Nações Unidas, ONU, não é ONU nos dias de hoje, já se chamou ONU, Organização das Nações Unidas, agora chama-se Nações Unidas só. As pessoas, é como chamar o mundo livre nos dias de hoje, isso acabou, isso era no tempo do Nixon, agora chama-se Ocidente. Mas eu não tenho, a minha vida foi estudar e por acaso ia vertendo todos estes conhecimentos para o registro clínico e jurídico, a trabalhar com criminosos e com doentes mentais toda a minha vida e, obviamente, uma vida de grande decência, como diz o bom vento Sousa Santos, dizia muito bem, às vezes diz coisas boas, a decência de vida, não é? Não é qualidade de vida, é decência de vida. As redes sociais é o povo no Coliseu Romano a mandar pedras aos gladiadores que estão a arriscar a sua própria vida para, enfim, ter uma vida decente, por mais incrível que pareça. É essa a diferença. É essa a diferença, entende? É essa a diferença, está a dizer Luís. As redes sociais é a democracia mais representativa que alguma vez existiu à face da humanidade. E estão a afundar o Ocidente por completo. As redes sociais com um movimento woke são as duas, por isso é que a Ásia, a China e companhia limitam muito as redes sociais, e muito bem. As redes sociais e o movimento woke são iguaizinhos. Eu só estou cá porque me entretenho, não é? Com a história em voz alta, mas também porque eu próprio sei as minhas concocos e gosto de, enfim, não é? Chegar aos meus intentos. A Comunidade Europeia tem o poder de obrigar os Estados-membros a adotarem normas de índole penal quando, e estou a citar, quando a aplicação de sanções penais efetivas, proporcionadas e dissuasivas pelas autoridades nacionais competentes, constitua uma medida indispensável para lutar contra os atentados graves aos interesses que lhes estão confiados. Fico por aqui. Vamos para o canto. Amigo Zé Luís, mas quer discordar da lei, licencia-se em Direito, vá para o SES, para o Centro de Estudos Judiciários, dizia muitas garotas, e torne-se procurador ao juiz. Sim, não é? Eu fazia, está bem, não é você juiz nem procurador, está a ver, caro amigo, são eles. Foi isso que eu insisti muito com a extrema-direita das minhas lives, não são eles a mandar. Se os senhores querem disputar decisões judiciais, façam o favor de estudar direito, vão para o SES, ou então pelo menos interajam com os procuradores e juízes durante uns aninhos largos, para as pessoas perceberem. Não é preciso ter o curso de direito, nem licenciatura, nem mestrado, nem doutoramento. Pronto, não peço tanto, mas pelo menos interajam com os seus procuradores e com os seus juízes de direito uns aninhos largos, para perceber o que é a dificuldade de se formular uma decisão judicial ou de se pronunciar um despacho de acusação. Os senhores nem sequer conhecem os termos técnicos. Se fosse eu, mas não é você. Quem decide é o seu juiz. Quem acusa é o seu procurador do Ministério Público. Mas eu... Isso é conversa de cu. Enfim, não vou entrar no vernáculo, porque começo-me logo a irritar. Já não sei o que eu estou aqui a fazer, sinceramente. Por amor de Deus. Esta coisa de a pessoa achar que tem competências para decidir do ponto de vista jurídico a lei, e eu é que tenho o ego, por amor de Deus, eu fico maluco com esta conversa. Os senhores não são juízes de direito nem são procuradores. É muito difícil decidir, muito difícil, porque a lei é muito pantanosa
e assim tem que ser. Não vi aqui onde é que estávamos no canto, estava aqui entretido a pensar. O Dr. David diz-me que. Mas pronto, isto é o discurso todas as redes sociais e do povinho de hoje. Os senhores é que mandam, é a democracia liberal sem travões, a Europa está toda a arder, à vontade ficam os senhores uns para os outros, têm a mania de disputar os académicos, disputar os juízes, disputar os procuradores, somos todos homens do ego, somos todos narcisos, pá, puta que os pariu, ficam todos uns com os outros, eu vou para o Sudeste Asiático e os senhores ficam uns com os outros, pode ser assim, muito obrigado. Tenho paciência nenhuma para aturar esta gente doida que tudo o que tem qualidade, tudo o que é graúdo, tudo o que tem intelecto, tudo o que tem estrutura financeira é um aba a bater. Por amor de Deus, alguma coisa, estão sempre do contra, sempre do contra. A verdade absoluta é a extrema-direita. Boa sorte. Quinta razão pura, ficamos na página 8. Começar com Descartes, com Descartes já se pretendera. Com Descartes já se pretendera. Página 8. E vou acabar com a quinta razão pura. Não estou a mandar bocas a ninguém. Nem a Cis, é Luís, nem a ninguém. É o mundo de hoje. Pronto. Sim, senhor. Não é o meu, é o vosso. Os senhores estão com essas ideias à vontade. Para mim é indiferente. Não é o meu mundo, nunca será. Eu muito cedo me identifiquei com o senhor de cima, não com o senhor de baixo. Os senhores estão constantemente com uma lógica populista pura, extrema esquerda, extrema direita pura e dura. O que o povinho quer, povinho, queremos alguma vez o povo de sol alguma? Não tenho mesmo ler hoje então. O povinho, mas percebe, o povinho só quer calanzice, são uns preguiçosos de todo tamanho, povinho, por amor de Deus, os senhores vão ouvir o que o povinho quer. Com Descartes já se pretender a crítica da razão pura, Immanuel Kant, o John Rawls é filósofo analítico, atenção, o Kant, os neocantianos, tanto são filósofos continentais, como são filósofos analíticos, vejam bem, o brilhantismo do senhor Immanuel Kant, que conseguiu criar a escola de pensamento tanto na filosofia analítica como na filosofia continental. Coisa espetacular. Com Descartes já se pretendera construir a filosofia sob a base do minimum quid firmum et inconsonum. O inconsonum. O cogito, claro, como sempre. Está a ver aqui o cogito, Dr. David? Está sempre aqui. Começou com o Descartes, claro. A partir do qual se deduziriam por um discurso à maneira dos matemáticos todas as outras verdades do sistema. Como dizia o Galileu, o universo está escrito sobre caracteres matemáticos. Esse minimum quid ainda não é propriamente um princípio, um próton, pois em Descartes já há um recurso a Deus, a causa sua era o divino, para fundamentar a sua verdade, a causa de si mesmo, dizia Descartes. A experiência ontológica da causalidade, mais tarde o Leibniz vai formular o princípio da razão suficiente, o nexo de causalidade, tudo efeito tem uma causa, vem do Leibniz. A experiência ontológica da causalidade é ao cogito e daí o recurso à omnipotente causalidade e à infinita perfeição divina. Ficamos aqui, Dr. David, página 9 do PDF. Vou começar, mas pondo de lado toda a conceptualização tradicional. Ficamos por aqui. Muito obrigado, um abraço.